Deus cria o homem porque pode, Deus cria o homem porque quer, mas Deus cria o homem para alguma coisa. Amém. Aleluia. Então a criação do homem, ela é um ato da vontade divina, da autoridade divina para um propósito. Diz assim a palavra de Deus: que é o homem para que tanto o estimes e ponhas sobre ele o teu coração, e cada manhã o visites e cada momento o proves? Amém. Queriam estar sentados. Essas palavras que nós acabamos de ler é uma pergunta retórica, e é uma pergunta retórica que pressupõe uma resposta negativa. Quando ela diz, o texto diz: que é o homem para que tanto estimes, direcionando-se a Deus, pressupõe-se a resposta: o homem não é nada. Não é nada para que um Deus todo-poderoso venha pôr sobre ele o seu coração e a cada manhã venha o visitar. É uma pergunta retórica que pressupõe uma resposta negativa. Essas não são palavras de um ébrio, não são palavras de um ateu ou um agnóstico, são palavras de um sábio conhecido de nós, o nosso irmão Jó. Agora, essas palavras de um sábio são ditas em um momento de profunda angústia e decepção. Jó está aqui, basta que você leia o capítulo 6 e 7, vai entender que ele está aqui num extremo estado depressivo. Ele está num estado de tanta angústia, de tanta dor, de tanto desespero, que ele afirma com todas as letras que ele perderá a motivação de viver. A dor física, a dor emocional, a dor espiritual de sentir o abandono de Deus era tanta no nosso irmão Jó, que ele diz que nem dormindo ele conseguia descansar, porque quando não eram os terrores dioturnos, eram os terrores noturnos, até nos sonhos ele não tinha paz, ele estava num terrível estado de depressivo, que ele chega a se recusar a defender a própria honra. A única coisa que lhe restava era a honra, porque a família, a saúde e tudo mais que ele tinha ido embora. Mas ele recusa a defender a própria honra. Ele diz: eu me recuso a tocar nas vossas palavras, para os seus amigos que o acusavam injustamente. Ele diz que preferia ser estrangulado, porque vaidade de vaidade são os seus dias sobre a terra. Essa crise existencial que Jó está mergulhado, nós conhecemos a história, sabemos que foi algo temporário, que depois Deus inverteu a situação, revelou-se a Jó e mudou o seu estado, final foi muito melhor do que o primeiro. Mas essa crise existencial em que Jó está mergulhado, quando profere essas palavras, é justamente a crise existencial que é explorada como matéria-prima de uma ciência humana conhecida como antropologia. E é o tema do capítulo 7 da nossa declaração de fé, sobre o homem, antropologia. A antropologia se debruça enquanto ciência justamente sobre questões como: quem é o homem? De onde veio? Para onde vamos? O que é que nós estamos fazendo aqui? E a antropologia, enquanto ciência secular, ela não tem respostas. Ela tem perguntas, ela só faz perguntas, mas ela não dá respostas, porque as verdadeiras respostas estão aqui, na palavra de Deus. A antropologia parte de premissas que são apenas incertezas. Antropologia vem do grego anthropos, homem, e não homem no sentido de hombridade, de masculinidade, não nesse sentido, mas no sentido de raça, de humanidade. Quando a ciência se propõe a estudar o homem como um organismo vivo, estamos falando de biologia. Quando a ciência se propõe a estudar o homem como um ser social, as suas relações na sociedade, estamos falando de
sociologia. Mas quando a ciência se propõe a estudar o homem enquanto indivíduo, enquanto ser, enquanto essência, aí estamos falando em antropologia. E existe uma disciplina teológica que é conhecida como antropologia bíblica, que nada mais é do que o estudo do homem enquanto ser, essência, enquanto indivíduo, mas não sob uma cosmovisão humanista, secular, técnica e fria, e sim sobre uma cosmovisão bíblica. E é isso que está na nossa declaração de fé. O homem à luz da Bíblia. Que é o homem à luz do entendimento bíblico? A antropologia bíblica, portanto, enfoca o homem a partir da perspectiva divina. Você é o que Deus disse que você é. Você é o que Deus planejou para que você fosse. Amém. E você será aquilo para o qual você foi destinado, planejado e arquitetado pelo próprio Deus. Aleluia. A antropologia, então, bíblica, ela vai elucidar a visão do homem sob a revelação bíblica. E essa pergunta de Jó vem então, no âmago do ser humano, para que a gente possa entender para que estamos aqui, para onde vamos, o que vamos fazer e qual o sentido dessa existência. Precisamos olhar não para nós mesmos, mas para aquele que é o grande eu sou. Porque é nele que estão as respostas. É nele que há toda a razão do homem ser. O homem não existe para si mesmo. O homem existe para cumprir um propósito divino. A nossa declaração de fé vai dizer textualmente: cremos, professamos e ensinamos que o homem é uma criação de Deus. Aleluia! Isto é a maior resposta que nós precisamos. Saber que nós não estamos aqui como obra de um acaso, mas somos criação divina. Deus precisava criar o homem, irmãos. Deus precisava, tinha necessidade de criar um homem? Não. Deus sempre foi Deus pleno e perfeito em si mesmo. Deus jamais precisava criar a humanidade. Deus não precisava criar o homem. Agora Deus, Ele podia criar o homem. Isso fala de poder. Ele é poderoso o suficiente para tanto. A autoridade é uma característica divina. Agora, mesmo podendo criar o homem, Deus criaria o homem só porque Ele pode? Deus criaria o homem porque pode, Ele vai criar? Não. Ele cria como um ato da vontade. Ele quis criar o homem. Ele decidiu, Ele resolveu. E isso fala de que Deus é um ser livre. A liberdade divina é um ato da vontade divina. Ele decidiu, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então é um ato da vontade divina, liberdade divina de criar o homem. Agora, Deus cria o homem porque pode? Deus cria o homem porque quer e pronto? Não, Deus cria o homem porque pode, Deus cria o homem porque quer, mas Deus cria o homem para alguma coisa. Amém. Aleluia. Então a criação do homem, ela é um ato da vontade divina, da autoridade divina para um propósito. Quando o homem perde essa visão, perde o propósito, ele cai naquela crise existencial que estava Jó. Porque se você tira Deus da equação, o homem foi feito para a vontade de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra, e você tira Deus e quer compreender o homem sem esse propósito, não tem outro caminho. Cai-se na crise existencial que está mergulhada a antropologia secular. Não tem como responder. Por que não tem? Porque as respostas estão em Deus, que é a fonte e a origem de tudo. E qual foi o propósito, irmão, para o qual Deus criou o homem? E a parte mais bonita da história. Porque aí nós vemos não apenas a liberdade divina, não apenas o poder divino, não apenas a autoridade divina, mas vemos o amor divino. Aí estamos falando da graça. Deus criou o homem para um propósito. Qual é este propósito? Para passar a eternidade inteira com você.
é a graça, é a expressão do amor incomparável. Deus não criou você para, como a gente aprende lá no primário, né? Os animais nascem, crescem, se reproduzem, ficam velhos e morrem. Não, não foi para isso que Deus criou você. Deus não criou você como um animal. Deus criou você para que você viesse conhecer a Cristo, conhecer a grandeza do seu propósito e passasse a eternidade inteira para conhecê-lo como Ele é. Aleluia! Este é o propósito da criação divina. Nós existimos para cumprimento da vontade de Deus. O valor do ser humano está no propósito divino. O sentido da existência humana está em Deus. E quais são os parâmetros balizadores para compreender isso? Extraímos naturalmente dos princípios bíblicos. Por isso, meus irmãos, que nenhum ser humano conseguirá, por mais rico que seja, por mais poderoso que seja, nenhum ser humano conseguirá atingir um estado de realização plena se não estiver debaixo da vontade de Deus. Amém. Porque para isso fomos criados, é para isso que estamos aqui. O nosso senso de valor, que nos dá utilidade, está aliado ao nosso propósito, e para cumprirmos o nosso propósito, precisamos entender qual é a vontade divina. Uma coisa depende da outra. Fora disso, não há explicação, não há entendimento, não há sequer solução, sentido. Você pode olhar para a ciência pura e simplesmente. Você sabia que os psicólogos, eles não curam as suas próprias dores da alma? Você sabia que os psiquiatras se negam a atender os seus parentes e amigos mais chegados? Você sabia que os antropólogos são as pessoas que mais mergulham em crises existenciais? Ora, eles que deveriam ser as autoridades em humanidade, não, são os que mergulham em maiores crises existenciais. Você sabia que os humoristas, aqueles que fazem todos rir, são os mais depressivos, angustiados e muitas vezes suicidas? Porque fora de Deus não há sentido à existência humana. Nenhuma ciência, nenhuma explicação, nenhuma técnica pode suprir um buraco existencial que está dentro do ser humano, que só Deus pode preenchê-lo. O homem foi criado com essa constituição para ser dependente de Deus e apenas encontrar a solução para as suas respostas na revelação divina. A Bíblia tem a resposta. A Bíblia tem as respostas. Quais respostas, irmão? Todas? Não, a Bíblia não tem todas as respostas para a sua curiosidade. A Bíblia tem todas as respostas necessárias. Amém. O que você precisa está aqui. Glória a Deus. O que faz sentido à sua existência, o que você precisa saber está aqui. Está respondido. A Bíblia tem todas as respostas eficazes, aquelas que funcionam, aquelas que realmente vão funcionar em qualquer era, em qualquer época, sob qualquer circunstância. Aleluia! A Bíblia tem as respostas eficientes. Eficiente é aquilo que é feito do jeito certo. A Bíblia tem as respostas que honram o propósito divino, e se honram o propósito divino, são do jeito certo. E se são do jeito certo, são as respostas mais seguras, e são também as mais úteis, aquelas que nutrem e satisfazem alma, corpo, espírito. De acordo com a Bíblia, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aleluia! O que é ser criado à imagem, irmão? Imagem, o que é imagem? É algo que lembra alguém, ou lembra algo. Há traços característicos na imagem daquele a quem ela lembra. Se você pega uma foto sua, ou de quem quer que seja, você olha para aquela imagem e ela te remete a outra coisa, a outra pessoa. Ela tem traços característicos dela. Da mesma maneira, o homem carrega em si
traços característicos daquele que o criou, de Deus. O homem foi criado à semelhança de Deus. O que é semelhança? Semelhança, grosso modo, é uma representação inferior, como se fosse uma maquete, um modelo, um propósito. É nesse sentido, imagem e semelhança. Claro que a gente pode abrir mais, e vamos abrir um pouco mais esse entendimento. O que compõe essa imagem de Deus, ou como gostam de falar os teólogos, né, meu irmão teólogo, a imago Dei. O que compõe essa imago Dei, essa imagem de Deus no homem? Em primeiro lugar, a consciência de si mesmo. Você sabia que o homem é o único ser criado neste universo temporal que sabe que ele existe? Se você olhar para qualquer outra criatura, ela não tem consciência de si mesma. Se você olhar para a IA, já que hoje nós estamos na era das IAs, né? IAs muito inteligentes, mas elas não têm consciência de si mesma. Ela mesma não sabe que ela existe. O homem tem consciência de si mesmo. Você já percebeu que nós não conseguimos ensinar a criança o que é eu? O eu, você não ensina ela a entender o que é o eu, até porque isso é bem complicado, a gente ensinar o que é eu, né? Mas você não precisa, por quê? Porque isso já vem inato no ser humano, ele já sabe que ele é um ser, ele tem consciência de si mesmo, e as características mais inatas do ser humano são aquelas características mais humanas. Deixa eu tentar desenhar para você. Ainda está muito fresco em minha memória, né, a vinda da Rebeca ao mundo, né? Eu assisti o parto das minhas duas filhas e naturalmente a Rebeca é a mais jovem, então está mais fresca ainda as imagens do dia em que ela veio ao mundo. Eu tive o privilégio de ser então a primeira pessoa da família que pude pôr os olhos naquele rostinho, porque a mãe ainda estava tapada com aquela proteção, que eu não sei como é que é o nome, né, irmã Ângela, que colocam na frente da mulher que está dando a luz. Então a mãe não viu, mas eu vi primeiro. E naquele momento em que eu pus os olhos pela primeira vez nela, né, naquela entrada triunfal no mundo, né, naquele momento você vira médico, vira psicólogo, vira filósofo, vira teólogo, mas pode chamar de pai. É um momento ímpar. Parece que o tempo para, os olhos vidram e as cenas começam a desenrolar-se em câmera lenta. E ela é arrancada, de repente, de uma forma triunfal, rompendo 7 camadas de pele e espirrando líquido amniótico por todo o bloco cirúrgico. E quando eu vejo ela sendo arrancada, é um pedaço de mim sendo tirado dentro de outra pessoa. Naquele momento, eu olho para aquele rostinho ainda coberto de secreção e líquidos do parto, e eu observo uma cena que fica na minha mente até hoje. Ainda as vias respiratórias estavam obstruídas, mas ela fazia esforço para respirar. Uma coisa que me veio na mente naquele momento: quem ensinou ela a respirar? Aliás, quem disse para ela que quando ela saísse do lado de cá, daquele forninho anaeróbico que a protegeu durante 9 meses, a primeira coisa que ela tinha que fazer era lutar pela sobrevivência, era lutar para tentar respirar? Quem ensinou isso para ela? Ninguém ensinou, porque já foi colocado por Deus ali dentro. Esse instinto de sobrevivência já nasce conosco. E é claro que depois daqueles preciosos segundos em que, né, a pediatra faz a primeira aspiração nasal e ela começa respirando, passou 9 meses dentro de um forninho, mergulhada num líquido, e agora no primeiro segundo de vida já sabe que precisa se esforçar para manter esse corpo vivo. O que é isso? Isto é a humanidade dela aflorando. É o ser humano em si. Por quê? Porque foi plantado por Deus essas características inatas. A luta pela sobrevivência, a luta por tentar respirar, por alcançar o seu lugar. Isto foi Deus que colocou no homem.
Isso são resquícios da imagem divina no ser humano. Você não precisa dizer para ela, é como se ela me dissesse: eu sei quem eu sou um ser humano agora, e agora eu vivo independente e eu preciso lutar para isso. Veja como isso é profundo. Por quê? Porque são características da imagem de Deus. A consciência de si mesmo, o instinto de preservação, o instinto de sobrevivência, a volição, a vontade. O que é a vontade? É essa faculdade que o ser humano tem, e só o ser humano tem, de decidir, de dizer: eu quero, eu não quero, eu prefiro, eu não prefiro. E isso a gente começa a ver que como isso nasce inatamente, desde os primeiros passos da trajetória do ser humano. Por quê? Porque é uma característica divina no homem. Estejam atentos, irmãos, porque todas estas coisas o nosso mundo tenta combater. Mesmo o instinto de sobrevivência, o nosso mundo tenta tirar de nós, tenta nos mergulhar numa crise existencial que vai fazer odiarmos a vida. Mesmo a vontade, o nosso mundo tenta tirar de nós o poder, tentando nos transformar em marionetes manipuláveis por algoritmos e por tendências da moda. O que é isso, senão a negação da vontade própria, do livre arbítrio, da capacidade, a faculdade de poder optar pela sua própria decisão. A Imago Dei ainda pressupõe que o homem, por ter consciência de si mesmo e volição, é o único ser que tem capacidade inventiva. O homem carrega de Deus essa herança, ele é o único ser criativo. Se você for visitar uma casa de João de Barro aqui, e lá do outro lado do mundo, a planta é a mesma, porque ele não tem a criatividade que você tem, porque Deus não deu aos animais isso, mas deu ao ser humano a capacidade criativa, o livre arbítrio também, essa faculdade de decidir. Eclesiastes 11:9 diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Se Deus deu ao homem a volição, a capacidade de decidir, de opinar, de formar as suas próprias reflexões, Deus deu a ele o livre-arbítrio, que é a habilidade de colocar em prática. E se o homem tem a habilidade de colocar as suas decisões em prática, então ele também pode ser responsabilizado por elas. Isso é outra coisa que o nosso mundo tenta negar. Até mesmo as tendências da sociologia e da psicologia querem atribuir tudo aquilo que você tenha feito de errado, a culpa não é sua, é culpa dos seus antepassados. Mas a Bíblia diz que sim, você é responsável pelos seus próprios atos, porque Deus lhe deu essa capacidade e sobre tudo vai trazer você a juízo. O homem tem condições de refletir, capaz de ser, inclusive, persuadido. Veja que o homem é capaz de mudar de direção, ele decidiu algo, mas ele é capaz de mudar de opinião através de uma argumentação, de uma persuasão. Isso também é faculdade do seu livre-arbítrio e também por isso será responsabilizável. É algo que Deus pôs no homem. O livre-arbítrio humano, ele pode ser dividido em dois aspectos, para a gente entender melhor. O livre-arbítrio inferior, que é essa imagem natural, nós somos perfeitamente livres para decidir entre um sorvete de creme e um de chocolate. Você é perfeitamente livre para decidir. E também é perfeitamente livre para decidir não comer nenhum dos dois. Isso é o livre-arbítrio comum, o livre-arbítrio natural. Agora, existe um arbítrio superior, que são as decisões espirituais. Para estas, nós não temos tanta liberdade. Por quê? Porque a queda maculou a imagem divina no homem. E para as decisões espirituais, o homem não é por si próprio livre para tomar por iniciativa própria
a decisão pela salvação, senão a gente salvaria a nós mesmos. Mas aí Deus providenciou um meio para que isso fosse suficiente, a graça preveniente, que é a graça antes da graça. O Espírito Santo age em nosso coração e ele liberta o seu livre-arbítrio para que você possa optar por Deus, por Cristo e pela salvação. E aí, uma vez optando, aí você faz o exercício pleno da liberdade em Cristo Jesus nosso Senhor. Dito isso, o homem tem esse livre-arbítrio, por quê? Porque é uma característica inata colocada por Deus como um reflexo da imagem divina. Falamos no início, Deus criou o homem por um ato da vontade, Deus é um ser livre, fez o homem também assim. Em quarto e último lugar, a imagem de Deus no homem confere a esse indivíduo a capacidade de intervenção. O homem é o único ser que tem capacidade de governo. O conceito de governo é algo hoje que precisa ser resgatado, inclusive nos nossos dias. Nós temos a ideia muito de governo aliado a poder político. E biblicamente, falando sobre os princípios bíblicos, governo é bem mais do que isso. Governo é a capacidade de gerenciar, de administrar, é o poder de um governador sobre um território, sobre uma situação. E isso você trabalha desde os primeiros passos do ser humano. Você trabalha a educação desde os primeiros passos, a questão da responsabilidade, da consciência, de entender o contexto. Isto é governo. E Deus deu isto ao homem.